E na sessão de abertura dos trabalhos do Judiciário em 2022, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, criticou a polarização política e alertou para o acirramento da disputa eleitoral a 8 meses das eleições presidenciais. O ministro ainda classificou o trabalho do STF como positivo para o Brasil, disse que a Corte salvou vidas e empregos e que o Supremo continuará com as mesmas agendas nesse primeiro semestre. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. Por essa razão, a pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2022 continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país, porquanto estamos num ano eleitoral. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre esse pronunciamento do presidente do STF, o ministro Fux. O Vitor, os políticos dizem que o presidente do Supremo mandou um monte de recados para o presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com outros que me alertaram, não é bem assim. Olha, a justiça, ela não manda recados, ela decide, né? Assina sentenças e não recados. Esta fala é uma fala óbvia, falou para ele também. Porque a democracia não é uma coisa guardada ali no palácio. A democracia é um regime de todos, que passa pelo Congresso Nacional, passa pelo Supremo e passa pelo Palácio do Planalto. Então, todos esses recados que dizem por aí que o presidente do Supremo mandou ao presidente Jair Bolsonaro podem ser repetidos como autorrecados. Ou seja, quem cuida da democracia jurídica do país é o Supremo Tribunal Federal. E não pode se perder em decisões esquisitas ou, pelo menos, que gere dúvidas. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que dar certezas, tem que dar sentenças e não recados. Veja bem, eu estou convencido de que o mundo é uma abstração. Não existem as coisas que vemos por aí. Só que nós acreditamos, a partir do momento que cremos, elas existem. O Supremo Tribunal Federal seria um monte de concreto com mármore e nada mais do que isso, se não houver esta crença, se não houver a credibilidade dos ministros que decidem a vida do país. Da mesma forma, o Congresso Nacional, se os deputados e senadores caírem no descrédito, se ninguém acreditar no Congresso, ele não existe. Esta é a realidade. Esse discurso considerado forte, tal, eu não entendi assim. Eu entendi um bom discurso, óbvio, e lá ele usa o Guimarães Rosa para falar, aliás, desculpa, não é o Guimarães Rosa, é o Gonçalves Dias, um poeta romântico, mas que é muito usado juridicamente, porque fala na luta, que a luta só acaba quando a guerra acaba, né? E é assim mesmo a vida é assim, de luta constante, de conquistas cada vez maiores. Nós nunca ficamos satisfeitos com uma conquista, porque queremos sempre mais. Isto é da alma, é do DNA do Homo sapiens. E é isso que produz tudo que vemos em nossa volta. A crença e esse traço da genética de ir sempre além, de ir em busca de mais. Então, eu entendo esse discurso como também um auto-recado, se houver recados. Mas eu não acredito em recados do Judiciário. O Supremo, o Judiciário dão sanções, eles assinam decisões e o Supremo é o guardião da Constituição. Mas nós vemos aí um caminho difícil
para o presidente Jair Bolsonaro na área jurídica, né? Presidentes do TSE que são resistentes ao presidente, os próximos, Edson Fachin, que assume agora depois do Luiz Roberto Barroso, em seguida o outro presidente do Tribunal Superior que não é aliado ao presidente, então haverá dificuldades, inclusive agora na nova gestão da OAB. Antes do comentário do Fiuza, mais um trecho desse pronunciamento, o ministro Fux ainda ressaltou que não há mais espaços para ações contra o regime democrático e que os brasileiros podem sim expressar suas opiniões sem temer censuras ou retaliações. Os debates acalorados nesses momentos são comportamentos esperados em um ambiente deliberativo marcado pela pluralidade de visões. Não obstante os dissensos da arena política, a democracia não comporta disputas baseadas no nós contra eles. Em verdade, todos os concidadãos brasileiros devem buscar o bem-estar da nação, imbuídos de espírito cívico e de valores republicanos. Em sendo assim, este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Você, Fiuza. Não, quem é protagonista de atos de censura é o Supremo Tribunal Federal. E quem diz isso não sou eu, é o Google. O Google respondeu naquele inquérito famigerado das fake news que as ações ali de supressão de páginas, de perfis nas plataformas poderiam configurar censura prévia. Isso aí dito por big techs que estão abusando aí do controle de conteúdo, né? Então, a preocupação com censura no Brasil começa nas ações recentes do Supremo Tribunal Federal sobre salvar empregos falso. O Supremo Tribunal Federal destruiu empregos porque ele é o pai da quarentena irracional. Ele deu aos estados e municípios a gestão de uma pandemia, ele criou a pandemia estadual e municipal e eles abusaram do lockdown anticientífico. Eles trancaram as atividades da sociedade sem absolutamente nenhum critério, deixaram os transportes circularem de forma amontoada, vergonhosamente, e quem sancionou isso tudo foi esta Corte, Supremo Tribunal Federal, e não salvou vidas, comprometeu vidas. O próprio ministro Luiz Fux deu uma decisão absurda para decisões de 2 desembargadores do Rio de Janeiro, questionando o passaporte totalitário do município do Rio. Esses questionamentos são muito bem fundamentados no fato de que as vacinas não representam bloqueio sanitário, como é cientificamente provado, ou seja, é um instrumento inócuo como obrigatoriedade universal, e porque os seus estudos sobre riscos não estão concluídos. Empurrar pessoas para a vacinação compulsória, portanto, é um atentado à saúde pública. Isso estava demonstrado em 2 decisões de desembargadores do Rio de Janeiro. Isto chegou ao Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Luiz Fux matou no peito, não apreciou o mérito, devolveu ao prefeito Eduardo Paes, que está exorbitando com esse decreto, dizendo apenas que a competência era dele, passando por cima do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e passando por cima do direito. Eu quero dizer, Vitor, para finalizar, que esses atropelos ao direito eles não vão ficar impunes. Eu quero dizer que este questionamento não são só os caminhoneiros que estão mostrando a irracionalidade grosseira dessas medidas totalitárias. Os judiciários também estão acordando.
né? Já temos decisão, eu li recentemente aqui nos Pingos, decisão de juiz brasileiro e também no exterior, indicando que é absolutamente inconstitucional e ilegal você constranger alguém obrigando a apresentação do passaporte para trabalhar. Isso tudo vai ficar demonstrado e o Supremo Tribunal Federal, nesses últimos tempos altamente delicados, está no lado errado, tanto da vida, quanto do emprego, quanto da liberdade de expressão. Você, Salles, o que achou do discurso? Veja, eu acho que há dois aspectos importantes a destacar, para além daquilo que já foi levantado aqui pelos colegas. Primeiro, uma evidente interferência do Supremo em assuntos que não têm repercussão constitucional. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. E o que a gente está vendo, reiteradamente, toda semana, há notícias na imprensa, aqui na Jovem Pan, enfim, dando conta de decisões do Supremo Tribunal Federal, tratando de assuntos que não são constitucionais. Há uma carga político-ideológica muito grande nessas decisões e na interferência da discricionariedade do Poder Executivo em escolher medidas. Em algum grau também interferência no Legislativo, mas muito maior nas questões inerentes ao Poder Executivo. Isso não há dúvida. Isso se soma a um outro aspecto que foi dito pelo Marco Aurélio Mello, que diz respeito ao comedimento, à autocontenção. E isto acaba sendo inflado, de certa forma, por esse excesso de mediatismo, né? Se nós olharmos as cortes constitucionais, as cortes supremas de outros países, como os Estados Unidos, países na Europa, Alemanha, etc., não há nenhum tipo de divulgação, Twitter, Instagram, YouTube, live com não sei quem, live com não sei quem mais. A própria Justiça, TV Justiça, é uma excrescência, porque aquilo acaba virando um estímulo a certas discussões, a certos debates que não cabem no ambiente judicial. Há uma frase no mundo jurídico que é: o juiz fala nos autos, ponto final. Então isso é uma questão importante para a gente relembrar aqui no Brasil. Você, Cris, temos 2 minutos. Sabe que nossos telespectadores aqui no chat estão lembrando disso, que o juiz fala nos autos, estão lembrando do encontro da Carmen Lúcia com a Marta Suplicy, estão lembrando de várias situações de ativismo político desses ministros dessa corte aí, de inúmeras vezes que decidiram contra a Constituição, a revelia da Constituição e debochando, obviamente, do ministro, chamando de palhaço para baixo, porque, obviamente, está pensando que a gente não tem memória e que não tem memória recente, porque são recentes decisões do STF que atentam contra a democracia, decisões do STF que atentam contra a democracia. E aí vem dizer que não há mais espaço para ações contra o regime democrático. Há espaço sim, Fux, vocês dão espaço o tempo todo, que não há mais espaço para violência contra instituições públicas. Qual instituição pública sofreu violência? Milhões de brasileiros foram para a rua no dia 7 de setembro para pedir para o STF respeitar a Constituição e as nossas liberdades. Não houve uma única briga de rua. Zero de violência, não teve aquele monte de pedrada em policial que a esquerda adora fazer, estátua sendo queimada, nada disso. Aonde que houve violência contra a instituição? Tudo que o brasileiro quer é segurança jurídica, quer que a Corte Constitucional seja uma Corte Constitucional. Pode citar aqui Gonçalves Dias, ele citou também Fernando Pessoa, Vitor Hugo, fez um discurso todo empolado, pode fazer o discurso bonito que quiser, mas o brasileiro sabe exatamente o que o STF provoca hoje no Brasil. O STF censura sim, o STF mete medo de censura sim, apenas para uma parte do espectro político, deixa todo mundo da esquerda falar o que quiser, um monte de mentiras, espalhar difamação e não estão nem aí. Inclusive, tem casos de vídeos, flagrante perpétuo, né? De vídeos na internet de esquerdistas, líderes esquerdistas, vou citar aquele do PCO lá no Ceará, se não me engano, num palco, xingando os ministros, xingando o STF. Isso não é ataque à instituição? Isso é violência contra a instituição? Pois está aí o flagrante perpétuo, não rendeu uma única advertência que dirá prisão. Nós temos presos políticos, prisões ilegais, inquéritos ilegais,
Tudo isso partindo do próprio STF. E ainda tem a petulância de vir dizer que estão trabalhando incansavelmente, salvando vidas e salvando empregos. Nós não somos bobos. É só o que eu gosto de dizer aqui, porque eu repito muito, porque pensam que a gente é bobo. Nós não somos bobos, nós estamos enxergando o que vocês fazem e nós sabemos muito bem quem salvou empregos e quem salvou vidas. E quem tentou fingir que salvava empregos e salvava vidas, mas estava, na verdade, condenando as pessoas ao desemprego e à morte, inclusive proibindo as pessoas de se tratarem.